Isso, tá joia. Então vamos lá. Bem-vindo, pessoal, ao Anime ESB, primeiro Anime ESB de 2026, primeiro semestre. Eu sou aqui o professor Lima e hoje eu estou acompanhado aqui do animador Gustavo Carvalho, diretamente de Sorocaba, não é, Gustavo? Isso, de Sorocaba. Isso. Pessoal, o Gustavo, né, ele tem uma experiência como animador 2D e design de personagem, né? Depois eu vou Isso. disponibilizar o link da página dele para vocês conhecerem, aí vocês vão conhecer o trabalho do Gustavo. Ele trabalhou aí já com empresas, né, bem conhecidas, como a Warner, como o Disney Plus, com a A24, né, a produtora A24. E mais recentemente, que foi da onde eu descobri o nome do Gustavo, né, trabalhando como animador 2D para o clipe do Gorillaz, o último clipe de animação do Gorillaz, né? Que é o The Mountain, The Moon Cave and the Sad God, que foi aí um grande marco, né? Legal para 2026 começar com essa volta da animação 2D em plena época de IA, né? A gente poder ver uma obra de animação 2D tão impressionante, tão boa de enxergar, e é ótimo saber que a gente tem aí um animador brasileiro envolvido nesse processo, né? Muito bem-vindo aí, Uhum. Gustavo, ao Anime ESB. Muito Tá obrigado, joia? muito obrigado. Beleza. Ah, bom demais. Gustavo, a gente já começa com umas perguntinhas. Queria saber, e todo mundo está aqui curioso, né? Como foi essa sua trajetória? Você pode falar um pouquinho aí como você começou com a Uhum. animação até chegar ao momento que você está hoje? Uhum, claro. Eu não comecei como animador, eu comecei fazendo mais ilustração. Eu trabalhava numa agência de publicidade em 2018, se não me engano. Trabalhei nessa agência de publicidade até 2020, começo da pandemia, eu fiquei em casa, muito tempo, muito. Não precisa gastar tempo de ir nos lugares. Eu sempre tive mesmo trabalhando nas agências de publicidade, eu sempre tive essa ambição de trabalhar com animação 2D, foi o que eu sempre queria. E eu aproveitei esse tempo extra para estudar, né? Eu montei um portfólio legal e nisso de conseguir montar um portfólio com bastante estudo pessoal meu, eu enviei para vários lugares não me responderam. Até que um me aceitou, que foi pro filme do Ale Abreu, o Perlimps, que foi o filme mais recente dele, que eu não comecei como animador, eu fui assistente. Então eu fazia intervalo, daí eu limpava, coloria, contornava. Esse filme teve um sistema diferente do que geralmente faz em animação, que ele foi feito no Photoshop. E daí era pastinhas, então foi um esquema bem novo. Então, assim, me perguntam se eu tenho experiência com coloria e finalizar animação, só que às vezes eu falo que não, porque foi um esquema que não tem muito. Foi um esquema único que eu nunca vi usarem desse jeito. E disso É, minhas redes sociais foram crescendo um pouquinho, de ter entrado no mercado, uma pessoa já conhecia meu nome, outra pessoa já conhecia meu nome, e daí foi meio que de indicando. Daí um diretor brasileiro chamado Bruno Brasil me chamou para trabalhar com ele, trabalhei muito, eu trabalhei, não muito, trabalhei 2 anos com ele, fiz projeto de publicidade. Na verdade, eu trabalhei com ele pro projeto que foi para Disney Plus. Ele foi diretor de animação desse projeto que ele me chamou, que foi um curta. A Disney Plus fez tipo um compilado de filmes de países do continente africano. Então, um estúdio do Egito contratou ele para a gente ajudar na animação, porque era bastante demanda e pouco tempo para fazer. E nisso a gente fez um pedacinho do curta, que eu acho que é o nome First Totem's Problem, alguma coisa assim, tipo, Problemas do Primeiro Totem, né? Que é uma história de uma menininha do Egito, eu curta. É bem legal. E nisso eu permaneci até agora, né?
fazendo bastante publicidade. O que eu mais faço é publicidade, tanto propaganda para jogo, tanto propaganda para fiz para Havaianas. Então, assim, mercado internacional, nacional, já que eu sou animador freelance e essas propagandas são curtas, eu trabalhei em muitas coisas pequenas, né? Muitas propagandas variadas. Então, em 1, 2 anos eu trabalhei em, sei lá, 30 projetos, né? Porque tem Olha. projeto que é 2 semanas. E você tem que Uhum. fazer, sai uma propaganda assim de 30 segundinhos. Então a gente acaba trabalhando em bastante coisa de você trabalhar freelance, né? E, e eu acabei explorando bastante, né? Eu trabalhei com curta publicidade, no momento eu tô trabalhando com jogo, é, tanto um jogo de celular, como vai sair um jogo para PC. Então, assim, eu acabei, por ser animador 3D, eu acabei indo para várias, animador 2D, eu acabei indo para várias áreas aonde me chamavam, né? E nisso Aham. até o clipe de música que foi o do Gorillaz que me chamaram em outubro do ano passado, né? Muito legal. Sabe que você falou essa coisa do Photoshop. Quando eu entrei na animação para trabalhar em 2001, eu trabalhei com Uhum, Photoshop, o Photoshop, sei lá, 2.0. E era uma coisa assim, você fazia animação e ia salvando targa de cada camada para depois unir. uhum. Era uma coisa complicada mesmo. Pô, muito É, legal isso. Eu ia te perguntar uma coisa. Essa variedade de trabalhos que você trabalhou como freelancer, trabalhar como animador 2D, ele ajudou a trazer mais trabalho, você acha, não? é, eu não. Talvez ajude, porque tá numa época que a animação 2D tá bem requisitada, assim. Eu creio que a animação 3D também tenha bastante mercado. Animação cutout também tenha, 2D cutout também tenha bastante mercado. Mas eu sinto que, assim, nos últimos anos teve uma crescida bem de animação 2D, tanto por. Até os filmes 3D estão tentando simular um pouquinho essa aparência. Então, assim, eu creio que pelo mercado ter ido tanto para uma coisa digitalizada, tanto um 3D bem realista, assim, eu creio que as pessoas deram uma enjoada, entre aspas, porque eu creio que elas começaram a sentir que queriam uma coisa diferente, né? Então eu sinto que nos últimos anos os projetos estão sendo mais abertos a isso, né? Tem mais projetos 2D, os projetos 3D tem mais pintura tradicional, envolve pintar mesmo o personagem. Então eu creio que teve uma crescida assim, né, recentemente, né, no mercado, né, para essa questão. Com certeza. Até a gente vê essa não só o cel shading, né? Uhum, Mas essas animações que são feitas para parecer aquarela, né? Tá tentando simular mesmo assim, esse 2D, uhum, né? E eu acho que é uma coisa mesmo de cansaço visual, você talvez buscar uma certa manualidade, né? Voltar para uma é. manufaturazinha, né? Que dá uma qualidade, um valor assim para o trabalho, né? E teve nesse seu processo, assim, teve um momento chave que você falou assim, deu certo, sou animador. Olha, eu acho que talvez eu ainda não senti isso. Acho que até o momento, assim. Eu creio que a gente, como artista, nunca vai estar satisfeito, né? Eu acho que a gente sempre quer mais. Eu acho que pra gente aceitar que a gente. Assim, eu sou animador, mas eu sinto que eu não sou um bom animador mesmo, já estando trabalhando em projetos grandes, né? Então é uma coisa que é meio difícil, né? Tanto que eu vi até o quadrinista do Hellboy, como é que é o nome dele? Aí o Mike Eu Mignola, esqueci. O Mike Mignola. Eu acho que no ano passado ele postou que ele com 50 e algumas coisas anos, que agora ele achava que ele era desenhista de verdade, né? Então, assim, é uma coisa meio que é meio difícil a gente estar satisfeito, mas a partir do momento que eu comecei a ser um animador mesmo, eu já estava mais feliz com o que eu estava fazendo e que eu estava um pouquinho mais realizado, mesmo eu começando com projetos pequenos.
Ah, beleza. Não, demais. Gustavo, para você, assim, quais são as habilidades que você considera que são indispensáveis para um animador 2D conseguir atuar profissionalmente? Hum, é, eu acho que, assim, além de as coisas mais técnicas, como nível de desenho, solidez de desenho, timing, spacing, squash, stretch, blá 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 blá, é, eu acho que para projetos de mais cobrança, em que eles querem realmente uma coisa, realmente que eles querem qualidade mesmo, necessita muito de ter um personagem acreditável, em que aquilo seja crível que é uma pessoa, né? É, eu esqueci qual animador da Disney falou isso, é, com, em que, tipo, o que você está fazendo, ele precisa ser acreditável, mas ele não precisa ser real. Então, acho que isso tem muito coisa na animação 2D, onde a gente tá fazendo aquilo ser acreditável, a pessoa que está Uhum. assistindo tem que acreditar que aquilo existe em algum lugar do mundo, né? Que aquilo tem uma personalidade, mas tanto que aquilo não precisa ter nenhuma conexão com a realidade, né? A gente, na animação 2D, a gente tende muito a exagerar o que já existe. Então, até quando eu estou ensinando, que eu sou professor de animação, quando eu estou ensinando meus alunos, eu falo muito, tipo, quando perguntam sobre referência, sobre quando a gente pega alguma referência, quando o cliente dá uma referência, tanto que nesse clipe do Gorillaz tinha referências que eles se filmavam para movimentos específicos, como quando eles queriam alguma coisa assim, em que não era para seguir aquilo de fato, era para pegar a ideia e exagerar ela muito, assim. E quando a gente fala exagerar muito, parece muito, mas na animação 2D, se você faz uma coisa que parece real, ela parece meio sem graça. Uhum. Então a gente tende muito a exagerar aquilo para realmente dar aquela sensação de animação 2D, né? Que eu creio que os estúdios procurem muito essa coisa do believable, né? Que entre aspas que eles falam, Sim. Sim. Essa que é coisa o mesmo, acreditável. até falando de Disney, né? Principalmente porque esse vídeo do Gorillaz, ele remonta a um período da Disney, né? Bem visualmente identificável, essa época do Mowgli, né? Essa época do... E você pensar que a antecipação, por exemplo, as deixas visuais que a animação 2D tem que dar pro público, ele já entender o movimento antes mesmo que o movimento aconteça, né? Uhum. O exagero caminha muito por essa linha, né? Sim, é muito de ser óbvio e não ser, né? É Sim. tipo, é um ser óbvio que a pessoa entende claramente o que aconteceu, mas o movimento tem que ser um movimento diferenciado, que chame atenção, né? Uhum. É isso Então é mesmo. meio que por essa vibe que a gente vai. Ah, legal. Bom demais. E como que foi esse processo, assim? Você... O pessoal entrou em contato com você, você recebeu como que foi o pipeline para essa produção do Gorilas? Assim, o seu trabalho, você desenvolveu a animação a partir dessas videoreferências? É, então, nessa questão de eu ser chamado pro Gorilas, eu fui primeiro chamado para trabalhar no estúdio deles, que eles falaram que gostaram do meu trabalho, que queriam trabalhar comigo. Então daí eles tinham me chamado para conversar com eles, mandar O Kong, né? documentação, papelada, né? E daí nisso de bateu deles me chamarem para trabalhar com eles com o que está acontecendo, o seu projeto do Gorilas. Daí eles só me colocaram ali, né? É, mas eu acho que deles terem me chamado até o projeto começar foi um mês. Então eu fiquei nessa um tempinho assim esperando começar o projeto em si. É, tem a questão do pipeline do projeto mesmo. A gente tem o Animatic, né? A gente recebia o Animatic, bem.
esboçado, mas eles deixavam assim bem livre para não precisar seguir aquilo totalmente, né? Aquilo era mais tipo uma ideia do que era para ser. Então eles deixavam bem aberto para a gente testar ideias um pouco, assim, mesmo o nosso tempo sendo curto para fazer, eles estavam bem de boa, eles eram muito compreensíveis nessa parte. E daí a gente também tinha reuniões semanais que eles explicavam, eles davam o briefing, né? De como que eles queriam, qual que era a ideia. Tinha a cena que tinha referência, né? Eles mandavam a referência. Tanto que eu acho que você vê o vídeo dos bastidores que tem no YouTube. Eles falam, mas eles não mostram, porque foi o filho do diretor que gravou, que é tipo, todas as cenas da Noodles criança, é o filho dele que eles gravavam, assim, dando as pulando da cama, subindo na cama. Então eles mandavam esses vídeos pra gente ter uma ideia, tipo, ter essa movimentação de criança, né? E daí eles explicavam a cena, davam um animatic e davam um layout do personagem, né? Que é basicamente um frame finalizado, assim, só pra gente ter uma ideia de proporção, onde o personagem vai estar na cena e model do personagem, né? Que é pra todas as cenas o personagem ficar igual. Então era basicamente essas três coisas que a gente recebia: o briefing na reunião, o animatic com o tempo da cena e um layout do personagem. Nisso a gente animava, mandava para eles terem feedback, com certeza ia e voltava várias vezes até a gente acertar. Teve bastante feedback, eles, o Jamie Hewlett, ele tinha ideias bem específicas que ele queria. Então assim, a gente tinha que ir meio que se alterando assim para ficar do jeito que ele queria, né? Mesmo ele deixando aberto para ideias, quando a gente dava uma ideia, ele falava, não, mas pode ser assim, a gente ia assim meio que uma discussão de como ia ficar. Uhum. E daí a gente finalizando de esboçar a animação, né? Que a gente manda uma primeira versão da animação bem esboçada, daí eles aprovando, a gente voltava pro começo e fazia o que a gente chama de tie down, né? Que é basicamente não só contornar e limpar a animação, mas arrumar os outros serrinhos, deixar tudo redondinho ali e beleza. E enviava, né? É, como o tempo era curto, geralmente a gente tinha mais de uma cena de uma vez, né? Então, enquanto a gente mandava um para eles verem, a gente fazia outra. E daí a gente ficava numa rotação ali de cena, fazia um pouco de uma, mandava, daí fazia outra enquanto eles respondiam. E nisso a gente ia. Acho que eu fiquei 2 meses na produção. Olha, cara, interessante. Você citou o Mike Mignola, né, com experiência Uhum. de quadrinho, e o Jamie Hewlett era também um cara que veio aí do quadrinho fortemente, né? Você já conhecia o trabalho dele? Você foi legal, assim, trabalhar diretamente com ele? Já foi bem legal. Embora eu não tenha tido contato direto com ele, porque eu acho que por ele ser um artista com mais de alto padrão, né? Eu acho Sim, que talvez ele não queira que ninguém enchesse o saco dele. sim, sim, Então, sim. assim, a gente falava com o supervisor falava com ele, e Ah, daí sim. o supervisor voltava pra gente. Então, assim, era uma coisa meio que tinha um carteiro no meio. Sim, é legal, né? Interessante. É legal ver assim essa coisa do tempo, a produção ela acontece, né? Mesmo quando você está com o processo avaliando, o outro já está trabalhando, né? E essas coisas, quando você Sim. tem uma equipe, você realiza mesmo, né? A produção, assim, e ficou bem Uhum. legal. E com relação, você falou que dá aula também, né? É, Dou. você acredita que o mercado brasileiro ele tem um preparo legal para preparar os animadores para competição, assim, para o mercado internacional? Você acha que está aparecendo mais animadores brasileiros? Você tem esse tipo de feedback, não? É,
Eu creio sim que tem bastante animadores no mercado muito bons que começam no mercado brasileiro. Eu, assim, tenho um pouco de. Fico um pouco triste que ainda o mercado brasileiro não tem um orçamento para fazer projetos grandes aqui. Então, assim, os melhores animadores brasileiros geralmente trabalham para fora, né? Então, assim, eu tenho. Inclusive, eu estou trabalhando num estúdio brasileiro hoje em dia, que eu vou ficar aqui um tempinho, muito bom, mas eu creio, assim, que tem tanto vários cursos como uma faculdade que introduz para começar, que eles encaminham um animador para ter um trajeto. Óbvio que, assim, tanto faculdade como curso, é, eles são um início, eles são abrir a porta, né? Porque a animação é uma coisa tão complexa que, assim, para deixar a pessoa pronta, só se fosse uma faculdade de 10 anos de animação, né? Então, assim, tanto faculdade como curso é só uma abertura de porta para a pessoa começar o caminho dela, porque é um estudo de vida, essa arte, né? É uma coisa assim que eu vou ter 50 anos, eu ainda vou estar estudando uma coisa que ainda não me satisfaz, então assim, mas assim, eu creio que tem muitos e muitos animadores brasileiros muito bons. Consigo citar a Aline, que ela trabalha na Flying Bark, na Austrália. Hum. Meu amigo, que eu trabalhei bastante com ele, o Gabriel Couzan, que ele está trabalhando na Sony. É, tem o Henrique. Então, assim, enfim, não vou citar nomes, enfim, Aham. mas existem muitos animadores 2D muito, muito, muito bons, que eu creio que Ah, são tá trabalhando em coisas muito maiores do que eu tô no momento, né? mundo afora aí, né? Mundo afora. E falando em trabalho, você, qual ferramenta você está trabalhando atualmente, assim, para animação 2D? Você tem uma ferramenta que você gosta de trabalhar ou você trabalha com que o estúdio orientar para o trabalho? Como que funciona? Então, o que eu gosto mais de usar o programa é o Toon, que é um programa bastante usado aí na indústria, mas eu me adapto bem ao que o estúdio precisar, assim. A única situação, inclusive a primeira situação que aconteceu de um estúdio exigir uma ferramenta específica, foi esse do Gorillaz, que Hum, eles queriam que fosse o TV Paint. tive pens. Eu não tenho a licença, então eles me deram uma licença temporária só para Uhum. trabalhar no projeto e depois, beleza, mas sim, foi tranquilo, porque a animação tradicional usa bem menos ferramentas de programa, né? Animação 3D Hum. é uma coisa que requer muito saber do programa, né? Para você conseguir fazer o que você está fazendo. Animação tradicional geralmente é papel, borracha, você sabendo Aham. umas ferramentas básicas do programa, você se vira, né? Então eu assim, creio que foi bem tranquilo, assim. Mas que eu gosto mesmo é o Tumbum. Ah, beleza. Joia. Mas é bem isso mesmo, né? O 2D você precisa dos frames ali, o timeline Uhum, e você constrói a animação, né? O 3D sim, ele é uma exige coisa bem mais. simulando o de papel, mesmo eu acreditando que eu nunca testei animar no papel mesmo, tanto que tem que ter uma mesa de luz. Sim. Então, assim, eu nunca testei, mas assim, os programas que tentam, os programas para animação 2D, eles tentam simular bem essa coisa tradicional, né? Então, assim, tendo o básico, uma animação tradicional serve. Ah, beleza. E Gustavo, você tem alguns Reels, né, de demo que tá no YouTube, inclusive, que tem uns dois, né, com Uhum, portfólio. A gente sempre, né, fala para os alunos a importância de juntar a sua animação, principalmente mesmo que você não tenha feito um acabamento, né, trabalhar, buscar os traços, buscar aquela parte que você realmente trabalhou. O que você acha que chama atenção
para em um demo reel, assim? O que que Uhum. atrai o olhar né, para conseguir trabalho? É, assim, eu acho que além de qualidade de animação e aquela coisa do acreditável que eu já falei, é importante você mostrar suas melhores qualidades num tempo muito curto, né? E então, além de tentar ser específico naquilo que você quer, né? Se é animação tradicional, deixar tipo. Porque existem vários ramos de animação, né? Animar efeito, animar cutout. Às vezes as pessoas misturam um pouquinho tudo numa mesma demo reel. Uhum. Eu creio que acaba atrapalhando um pouco na visualização da pessoa que está contratando. Eu acho importante a gente separar, tipo, como se fosse uma. Se alguém vai contratar você antigamente, né, levava uma pastinha. Como se fosse Sim. deixar uma pastinha para cada coisa que você quer trabalhar, né? Eu trabalho com animação tradicional e design de personagens. Deixar tipo um portfólio separadinho para cada coisa. É, eu acho que um pouco de variação do que você consegue fazer. Não tipo de mídia, de tipo de animação, mas tipo uma animação de um personagem falando, uma animação mais ação, mostrar esse leque de habilidades que você consegue fazer, mostrar um pouquinho de tudo. Ah, E como você falou, não precisa ser nada finalizado, né? Eu acho que até é legal postar coisas em várias etapas do que você está fazendo, né? Então, um mais sujo, um tie-down, é, eu acho que demonstra a qualidade do seu processo em cada etapa. essa ideia de construção, né, que você pode construir, você Uhum, sabe construir, né, a animação. sim. Mostrar que você não tem um processo perdido, né? Uhum, Mostrar uhum. que você sabe fazer cada etapa. Eu acho bem importante. Ah, ótimo. E dentro do mercado, né? Você conversou sobre o tempo, né, de produção que é apertado em muitos casos, você tem uma semana, né? Como que você lida com esses prazos apertados, assim, a pressão criativa, no caso de projeto, um projeto maior, um projeto menor, assim, como que você lida com essa pressão do tempo? É, então, eu acho que chega numa. Depois de trabalhar alguns anos na indústria, você consegue ter mais, assim, ferramentas na mão que aceleram o processo, né? Então, tipo, de tanto fazer tipo um personagem girando a cabeça, você já entra meio que no, você já sabe fazer meio que automático, né? É, e isso entra numa questão de para cada projeto você sabe o quanto você consegue colocar, né? Então, assim, projetos rápidos, projetos de 2 semanas, não tem como um cliente seu exigir uma qualidade do que um cliente que vai dar meses a qualidade que você consegue fazer. Então é uma coisa meio que aceitar que em tempos rápidos você vai ter uma qualidade, que pode ser uma qualidade muito bem aceitável, que o projeto pode até ficar legal, e em projetos mais longos você tem outra qualidade. Então, assim, não tem como eu falar, tipo, tem um método de correr que vai ficar muito bom. Não tem como. Quando a gente está com um prazo mais corrido, a gente vai usar certos métodos para sair o melhor possível no tempo que você tem, né? Então é uma coisa meio que aceitar no nível que sair, né? Ah, Beleza? é isso mesmo, né? A gente precisa produzir, né? Às vezes ficar preso a uma minúcia ali que às vezes o Sim. cliente nem percebe, nem foi aquilo que ele pagou para ter, né? A gente precisa saber calibrar, né, essa saída, essa entrega, né, da Uhum. animação, né? É, e você diria que no caso de animação 2D, a gente precisa seguir um padrão, né? Seguir aquilo que está Uhum. sendo. Mas em termos de design de personagem,
ter um estilo próprio ou ter uma versatilidade, assim, qual é o que pesa mais no mercado? Você ter uma identidade que seja reconhecível ou você poder desenvolver diferentes aspectos visuais para cada projeto? Assim, eu acho que é uma habilidade que tem que ser. Eu acho que você tem que desenvolver um pouquinho as duas habilidades. Assim, eu acho que você ter um estilo próprio forte é muito bom para chamar a atenção dos estúdios, chamar a atenção de outras pessoas. É, isso te dá uma meio que te destaca um pouco você ter um estilo próprio. E eu acho muito importante você sempre, mesmo que você esteja trabalhando num estilo separado, você ainda manter essa parte meio mais artística sua, fazer projetos pessoais, fazer estudos, manter essa parte sua viva. Mas assim, para trabalhos, é muito difícil um estúdio querer um projeto que tenha a sua cara. Assim, você tem que estar um patamar muito alto, né? Para um projeto ser a sua cara, assim, ter o seu Uhum. estilo. Um estúdio contratar para o projeto ser o que você faz. Então, assim, até você chegar lá, você tem que meio que simular o projeto dos outros. Então é meio que isso. Até, tipo, o cliente pedir para aparecer outra coisa. Até você chegar num patamar alto, você tem que ter essa habilidade de simular o estilo dos outros, né? Vídeo próprio Gorilas, né? Que a gente trabalha com É, um design desenvolvido pelo Jimmy Hallett e tal. uhum. Que mesmo Na animação 2D, assim, é crucial você saber desenhar no estilo dos outros, porque todo mundo tem que manter a mesma cena, né? você tem Mas assim, alguma estratégia opa, para você manter um estilo, para você não copiar um estilo, mas para você criar em uhum. cima de um estilo de outra pessoa? É, é, assim, a gente recebe o layout do personagem, né? Que é a pessoa que manda um frame finalizado, assim. Mas, assim, eu creio muito que comparação é muito importante, né? Então, geralmente eu pego, tiro print de vários desenhos, vários ângulos de cabeça, deixo tudo numa folhinha, que eu tenho dois monitores, né? Deixo no outro monitor um leque de referências do personagem, e daí quando eu tô fazendo, eu vou olhando. Mesmo, tipo, tem uma cabeça que tá meio virada de uma animação, preciso girar um pouquinho, daí tem que ter essa habilidade de saber girar coisas no espaço, né? Desenhar em outros ângulos. Mas assim, ir comparando com o que você está criando com o que já tem. Nisso eu creio que ajuda bastante em manter. Ah, não. É isso mesmo. Não é toda essa questão de desenhar bastante, né? Não adianta, Sim. né? Tem que Uhum. saber visualizar aquilo que você vai desenhar, né? Ô, Gustavo, vou fazer então uma última pergunta aqui para a gente Opa. fechar. Se você pudesse voltar ao seu início de carreira, que conselho você daria para você mesmo, como um iniciante, um estudante de animação no Brasil? Hum, putz. Pior que assim, eu creio que eu acabei dando um pouco de sorte de ter começado com uma ideia correta, né, entre aspas, porque assim, eu acho que ter um portfólio com fazendo o que você gosta muito importante. Porque assim, fazer um portfólio com coisa que você não gosta vai atrair projetos com estilo que você não gosta ou fazer coisa que você não gosta. Então, assim, por eu ter enganchado nessa pandemia, de eu ter um tempo livre maior e eu ter feito esses estudos, eu só falaria para manter essa chama de continuar estudando o estilo que eu gostaria de fazer, né? Porque manter um portfólio com o estilo que você gosta é, assim, indispensável para atrair projetos que você gostaria de trabalhar, né? Então, acho que é meio que essa dica, né?
E continuar estudando, né? Fazer faculdade, curso, workshop, o que der para ir. E também estudar até coisas é, análogas, estudar desenho, desenho gestual. E eu acho que até outras partes de artísticas ajuda nisso, né? Acho que até escultura ajuda. Então, assim, explorar. Eu acho que uma coisa você pode puxar conhecimento de muitas coisas que até não são animação 2D. É, exatamente, é isso mesmo. A gente precisa ter alguma coisa que faça a gente correr atrás, né, né, esse Sim. interesse e achar aquilo que a gente gosta de desenhar é muito bom, né? Uhum. Ótimo. Gustavo, em nome do Anime ESB, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado por você ter aceitado o convite para a gente bater esse Imagino. papo, passar essa informação. Você tem um recado que você queira dar para os nossos alunos, além, é lógico, do que você acabou de dizer? Acho que não, eu acho que é a questão de continuar fazendo o que você gosta até você conseguir chegar nisso, porque assim, é, eu estando aqui trabalhando em projetos que eu gosto, parece fácil falar, mas assim, eu trabalhei por muito tempo em coisas que eu não gostava. Então, assim, é meio que continua fazendo o que você gosta. Parece meio genérico, mas é uma verdade. Beleza, então, Gustavo, muito obrigado. Espero que Imagina, a eu que gente agradeço o veja. convite. Ah, quando se precisar, eu chamo novamente. Pode chamar. Eu espero que a gente veja muito mais o seu trabalho em frente Muito e cada vez mais animadores brasileiros aí no mercado para a gente, né, movimentar. Eu acho que com a volta, essa retomada de animação 2D, né, é um bom momento para a gente ter Uhum, novos nomes, aparecerem, né, novos nomes no mercado aí. com certeza. Muito obrigado, Gustavo. Eu Então, que agradeço. pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.